é ter um tempo de conversa, uma palestra, uma exposição sobre algum tema, que o tema hoje é, que eu nomeei como comunidade como resposta à crise de sentido. E a ideia é que a gente tem aí meia hora, 40 minutos, vou tentar ficar dentro desse tempo, assim, para não ficar muito cansativo, né? E daí a gente abre para perguntas, comentários, enfim, absolutamente aberto, né? E só para comentar, talvez aqueles que não estão familiarizados um pouco com o Labri, para não ficar no vácuo totalmente, assim, né? O Labri começa com esse casal aqui, que é uma fotinho antiga, acho que um livro da década de 80, que é o Francis e a Edith Schaeffer, um casal de missionários americanos que nos anos 50 foram ser missionários na Suíça. E eles foram ser missionários na Suíça, né, e eles encontraram uma Europa pós-Segunda Guerra Mundial, uma Europa em crise, né, em crise de... O cristianismo assim, tinha entrado... Naquela época tinha começado o processo de decadência, que até hoje, né, vive a Europa, assim, ainda muito complicado o cenário cristão na Europa. Né. O pessoal muito desiludido, aquela coisa da crença durante muito tempo que o ser humano ia evoluir, né, alguns elementos eu vou trazer aqui. E o Schaeffer encontrou uma igreja sem jovens, né, só com pessoal idoso, pessoal desacreditado das instituições em geral. Movimentos como o movimento de uso de drogas começando muito forte. Então o Schaeffer mesmo entrou numa crise espiritual. Ele começou a pensar, bom, se o cristianismo é de fato verdadeiro, ele precisa fazer sentido para toda a vida, não simplesmente para uma esfera. Né? Então ele começou a dialogar, viu que tinha muito universitário, pessoal, jovens saindo da igreja com pais cristãos, mas entrando na universidade e assim desviando, né? Indo pro mundo mesmo, no sentido do pensamento, das ideias. E o Schaeffer começou a pensar, não, isso precisa mudar. E ele passou um tempo em crise e depois de um tempo ele abriu a casa dele, que era nos Alpes Suíços, not bad, né? Nada mal, nos Alpes Suíços, para receber esses estudantes, pessoas em crise. E para surpresa dele, o pessoal começou a vir e começou a ficar no Labri. O pessoal, de vez, ia conversar com ele, todo mundo quer falar com o Schaeffer, quer falar com o Schaeffer. E o pessoal gostava tanto que ele acabou recebendo o pessoal dormia na sala do Schaeffer. E os biógrafos, o próprio Schaeffer conta que chegou a ter, assim, umas semanas que tinha mais de 100 pessoas no chalé lá em Ilmos, que é o cantão francês, por isso Labri, né, que é a palavra francesa para abrigo. Então era um abrigo, se tornou. Então não era uma coisa que era uma institucionalizada, assim. Ele ia recebendo as pessoas. As colegas de faculdade das filhas dele começavam a ir para o Labri, né? E começou então esse ministério ganhar forma no sentido de ser um ministério de hospitalidade e comunidade. Então muita gente conhece o Labri pelo ministério de ideias, né? E é isso que a gente está fazendo um pouco aqui. Então, mas não é só isso, né? As ideias fazem parte do Labri, porque uma das crenças do Schaeffer muito forte era de que o cristianismo e Cristo precisa reinar sobre todo da vida. E o pensamento, as ideias, a cultura também fazem parte disso, né? Então a reflexão cristã precisa tocar isso também, a gente não pode deixar isso de fora. Mas o centro do Labri mesmo não são as ideias. As ideias fazem parte, mas o centro é acolher pessoas, é receber pessoas nas suas dúvidas, né? Então tem essa coisa de acolher a dúvida também, né? Então um princípio do Labri é as dúvidas são bem-vindas, desde que elas sejam, a única regra é que elas sejam honestas. Esse é o ponto, né? Então assim, pode ser qualquer dúvida, mas se ela for honesta, ela é bem-vinda, né? Então a gente vai tentar trabalhar, por quê? Porque a gente crê que o cristianismo de fato responde a essas dúvidas. O cristianismo faz sentido para a vida, né? Então esse é um ponto. Então muita gente foi para o Labri, os hippies, muita gente do movimento hippie foi para o Labri. Inclusive eu estava na Inglaterra há um tempo atrás, agora umas semanas atrás, um mês atrás, num congresso, e eu estava jantando com o pessoal lá da faculdade de teologia, e uma surpresa, eu encontrei uma mulher, comecei a falar, não, eu estou indo para o Labri, eu ia visitar o Labri. E ela, Labri? E ela, uma senhora, assim, uns 60 anos, e ela, não acredito que tem Labri ainda. Eu tenho. E ela falou para mim, tu acredita que eu fui nos anos 70 para o Labri na Suíça, quando eu tinha 18 anos, ou sei lá, 20 e poucos anos? E ela falou, e daí ela me contou que viu o Schaeffer, né, conheceu o Schaeffer, a mulher do Schaeffer, o Os Guinness também, que é um cara bem famoso, assim, no meio cristão também, um cara que estava no Labri. E ela comentou que a poucos metros da cabana dos Schaeffer, lá na Suíça, tinha um local que era, eu não lembro sobre o nome dele, se alguém lembra, aquele cara que começou o movimento de uso de LSD como uma filosofia de vida, Timothy alguma coisa. Então tinha esse pessoal que morava lá perto também do Schaeffer, e esse pessoal começou indo Labri também. Então tem várias histórias, né? Só para fechar, assim, tem
um cara que eu conheci também, que ele durante anos foi obreiro do Labri, ele era um zen budista, né? O Alice Potter, um americano também foi morar na Suíça, estava lá em Genebra, e ele descobriu que tinha um cara, um cristão que estava lá meio maluco assim, o Schaefer era meio exótico, né? Um cabelão, um cavanhaque, e ele descobriu que tinha um cara lá e ele, vou pro Labri para convencer esse cara de que o zen budismo é de fato verdadeiro. Ele foi pro Labri e ele se converteu, se tornou um pastor, né? Foi 20 anos pastor lá em Genebra, ele se tornou worker, obreiro do Labri, ficou durante muito tempo como obreiro do Labri, e hoje é pastor também na Suíça, né? O Alice Potter. Então ele roda o mundo dando essa palestra, testemunho dele, né? Então assim, em linhas gerais, um pouco do que é Labri, né? Então a gente pode conversar também, explorar isso um pouco, tem alguma coisa de bibliografia aqui, quem quiser também se apropriar um pouco mais. Gente, a palestra, a exposição que eu quero fazer aqui é uma adaptação que eu fiz de 2 palestras, da reflexão que eu venho de alguns anos já fazendo, que é uma palestra do Guilherme de Carvalho, que com um título bem assim interessante, que é Fora da Trindade, não há pós-modernidade, e uma palestra do Andrew Fellows, que é o diretor do Labri da Inglaterra, que é a comunidade como subversão da modernidade. Então assim, tem uns termos mais difíceis, mais sociológicos, filosóficos, né? Mas eu quero tentar fazer uma ponte assim, para a gente entender, afinal de contas, o que significam esses termos. Uma coisa para a gente começar, gente, é que se a gente pensar em termos, olhar para o cristianismo e olhar para a nossa cultura contemporânea, uma das tarefas do cristão contemporâneo, e a gente tem negligenciado isso muito, é compreender a visão de mundo do ser humano contemporâneo, seja ele cristão ou não cristão. Qual que é a visão de mundo, a cosmovisão, que informa as pessoas de como agir hoje no mundo, né? E tem lógicas diferentes para a ação. E eu lembro aqui de uma passagem que Tiago e João, os apóstolos, né, eles pedem para Jesus, quando tu voltares no teu reino, permite que a gente sente a tua direita ou a tua esquerda. E aí Jesus fala para eles, olha, isso não compete a mim, compete ao Pai. E então ele diz para eles, olha, os outros discípulos ficam muito nervosos com isso, né, ficam brigando, como assim, eles querem sentar um direito ou outro à esquerda? E Jesus diz, olha, não será assim entre vós, né? Aquele que quer ser o maior, seja o menor e o servo de todos. Então esse não será assim entre vós, supõe, nos quer dizer, entre vocês vai ser diferente. Se o mundo faz dessa maneira, se as pessoas pensam dessa maneira, não será assim entre vós. Então essa é uma palavra do mestre, né, que nos orienta, assim, né? Então de começo. Outra passagem que Jesus fala também é que a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Quer dizer, é de uma outra lógica, né? E aqui o mundo é um mundo caído no pecado, não é a criação de Deus, né? Nesse sentido, a criação não é o mundo. E tem muita gente que confunde o mundo com a criação, né? Como se fosse a mesma coisa. Existe um mundo que é caído na lógica do pecado, distorcido na sua relação com Deus, e a criação de Deus que é muito boa, que a gente vive nela, a gente deve viver nela e aproveitar ela. Mas aqui as coisas são diferentes, né? Então, entender, a proposta da palestra de hoje então é entender as categorias com as quais o mundo pensa. Não o mundo criação, mas o mundo que é caído, que é distorcido, né? Que é influenciado pela queda. Se a gente pensar, a linguagem bíblica usa essa nova lógica de vida, a linguagem que se usa muitas vezes é a linguagem do reino. Jesus falava, né? O reino de Deus está entre vós. E o reino de Deus é algo que já foi inaugurado. Ele vai se consumar um dia, mas já começou. O reino de Deus já está aqui na terra, a coisa já está acontecendo, a redenção já começou. A vida eterna já começou nesse sentido, né? Mas esse reino de Deus é contraposto ao reino das trevas. Então a gente tem 2 reinos em contraposição. E a questão é aqui, o ponto é aqui, que esses reinos têm lógicas diferentes de viver. Tem maneiras diferentes de encarar e perceber o mundo, né? Tem cosmovisões distintas. Quer dizer, o reino de Deus ele já veio, então o verbo de Deus, que é Cristo, ele já habitou entre nós e nós já vimos a sua glória. Ele já inaugurou o reino. Uma linguagem que o Santo Agostinho gostava de usar, ao invés de reino de Deus e reino das trevas, ele usava cidade de Deus e cidade dos homens. Essa é a linguagem do Agostinho, pai da igreja do século V, né? A gente convive na mesma realidade, mas a gente tem uma cidade que é de Deus, que é governada pela lógica do rei, que é Cristo, e a gente tem uma cidade dos homens, que agora tem uma outra lógica, que é a lógica do pecado que governa, né? Então a gente vai, por exemplo, ver isso expresso. Eu ia tocar aqui, mas eu acho que ia estender demais, mas a música do Palavra Antiga, aquela mesmo, que é a Huckmacher, não sei quem já ouviu, né?
que ele fala da cidade de Deus, cidade dos homens, né? Ele fala, leio Huckmacher e você, Jean Paul Sartre, né? Na cidade dos homens tem gente que consegue ler. Quer dizer, na cidade dos homens, a lógica que reina é a lógica do Jean Paul Sartre ou de outros filósofos, mas na cidade de Deus não é assim, a lógica é outra. Ele fala, eu fico com a escola de Rembrandt e você com o dadaísmo de Berlim. Quer dizer, eu fico com uma lógica que é de outro rei, que é uma outra lógica de reinado. Você fica com o dadaísmo de Berlim, né? Essa coisa da abstração, coisa sem sentido, né? Na cidade dos homens tem gente que consegue ver ainda isso, né? Então, de fato, as pessoas são socializadas nesses reinos diferentes. Mas a Bíblia é muito clara quando diz lá em Romanos 12 que, olha, se Cristo disse, não será assim entre vós, o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12:1? Não vos conformeis com este século. Quer dizer, outra maneira de dizer, olha, entre vós não será assim, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então tem uma transformação que esse reino traz, que essa cidade de Deus traz, né? Então a questão de hoje é, qual é então a lógica da cidade dos homens? Esse é o ponto. Então eu quero dividir essa apresentação em 3 partes, gente, para facilitar, dar um mapa para vocês. A primeira então é apresentar essa lógica da cidade dos homens em 3 elementos, bem sermão de pastor presbiteriano, né? Batista também não, tem 3 pontos, não, Batista é 7, né? Mais, né? A lógica do sermão presbiteriano é isso, tem 3 pontos, 3 contraposições, depois 3 pontos de conclusão. É bem isso que eu vou fazer hoje. Então apresentar 3 pontos, 3 lógicas da cidade dos homens, pensada a partir de um polo que o pessoal fala muito hoje na sociologia e filosofia, que é esse polo modernidade e pós-modernidade. Então eu quero apresentar um ponto da lógica da cidade dos homens que é moderno, que é da modernidade, explicar o que é modernidade, e 2 pontos que é dessa lógica pós-moderna, da pós-modernidade, que seria uma reação à modernidade. Em seguida, ponto 2, eu quero fazer uma reflexão de como esses 3 lógicas da cidade dos homens muitas vezes influenciam a nossa maneira de viver como cristão. E como influenciam a própria lógica da igreja, como nos afeta isso. E por fim, no terceiro ponto, eu quero apresentar então como a lógica do reino de Deus, da cidade de Deus, subverte a lógica da cidade dos homens, nesses 3 pontos, nas suas bases, e que elementos são esses que subvertem essa lógica da cidade dos homens. Então esse é o mapa, esse é o caminho que a gente vai trilhar hoje assim na reflexão, e espero que a gente consiga compreender isso e crescer também, ser edificado por Deus, e que o Senhor nos dê sabedoria para isso também, né, gente? Aliás, eu não orei no início, né? Quem sabe eu fiz essa introdução, a gente ora por isso, para que Deus nos ilumine também nesse momento. Alguém podia orar, gente, por esse tempo, então, já que eu dei esse mapa agora? Márcia? Deus, a gente chega com humildade diante de Ti, querendo aprender mais de Ti, precisando da Tua orientação para essa noite. Senhor, te pedimos que Tu ilumine as ideias de Josué, que ele possa passar para nós tudo aquilo que Tu tens já explicado e orientado mais para ele, que isso seja frutífero na nossa vida, não fique só no campo das ideias, mas que a gente coloque em prática. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, então tem uma coisa bem famosa assim, que o pessoal discute muito hoje, né? O pessoal sociologia, filosofia, os teólogos também estão discutindo isso hoje em dia, que é essa ideia de modernidade. Eu não sei quantos de vocês já estão familiarizados com esse termo modernidade, né? A gente geralmente ouve modernidade como uma coisa que é muito nova, uma inovação tecnológica, essa é muito moderna, essa TV é moderna, né? Quer dizer, a última moda, moderno é isso, né? Mas assim, em linhas muito gerais e simplificando a coisa, a modernidade dá para dizer que ela foi na história do Ocidente, na história das ideias, o que o Weber, que é um sociólogo alemão, chamou de um desencanto do mundo. Que é um momento onde o ser humano largou de mão, deixou para trás o período medieval, que teria sido um período de trevas, né? A gente não conhece a Idade Média como a Idade das Trevas. Agora, por que você parar para pensar por que se chama a Idade Média de Idade das Trevas? Por que Idade Média, afinal de contas? Se categoriza Idade Média porque houve um movimento lá do século XVII, XVIII em diante, que foi chamado Iluminismo, que era o movimento da Idade das Luzes. E essas luzes, para os iluministas, o que eram as luzes? Eram as luzes da razão, da racionalidade. Então essas luzes da razão viriam iluminar o período de trevas que foi a Idade Média. Então a nomenclatura Idade Média, Idade das Trevas, na verdade é uma coisa moderna, surge com os iluministas. Mas o que eles queriam dizer
com Idade Média e Idade das Trevas. Quer dizer que a gente passou um período de trevas da humanidade, no qual a gente era guiado pela fé, portanto a gente era cego, e agora a gente chegou num período que a gente consegue usar a nossa razão, se emancipou e consegue ver a verdade como realmente ela é. Então, assim, o período da modernidade é o período de desenvolvimento da razão e da ciência. Quer dizer, como categorias interpretativas da realidade, que substituem as categorias medievais da fé e da tradição, que dominaram esse período medieval que durou 1000 anos. Né? Então, são as categorias da racionalidade e da ciência. Quer dizer, em linguagem mais filosófica, é uma nova epistemologia, uma forma de conhecer que foi introduzida com a modernidade. Né? E a principal crença propagada com a modernidade é uma crença na capacidade humana de usar a razão para desenvolver a técnica. Então, uma crença muito forte da modernidade é a seguinte, que para cada problema humano existe uma técnica correspondente que irá consertar esse problema. Então, essa é uma crença moderna. Para cada problema humano tem uma técnica que corresponde, que vai consertar, vai arrumar esse problema. Se a gente for pensar, de fato, né, gente, o desenvolvimento da técnica, da ciência, nos ajuda muito hoje no nosso dia a dia. A gente pode pensar em vários exemplos. E melhorou, de fato, a vida humana. A gente vive mais hoje por causa da técnica, da ciência. Né? A gente tem mais anos de vida. A gente pode pensar em vários exemplos de facilidades que a modernidade trouxe. Sei lá, eu nomeei alguns, vocês podem me ajudar nisso, né? Mas o micro-ondas. Muito obrigado à técnica da modernidade. Né? Apesar de eu não ter micro-ondas em casa ainda, né? Mas então era uma época meio primitiva, medieval, assim, né? Mas, de fato, o desenvolvimento da técnica possibilitou que o micro-ondas fosse inventado, que facilita a nossa vida pra caramba. Ferro elétrico. Obrigado à modernidade. A gente não está mais passando com carvão, né? As roupas, enfim, a gente pode ligar na tomada. A luz elétrica, a modernidade, a técnica, né? É uma coisa muito boa para nós. A gente consegue estar aqui hoje sem velas, porque a técnica, a racionalidade foi desenvolvida a um ponto que a gente criou sistemas que interligaram a energia elétrica e a gente consegue estar aqui iluminado hoje vendo um ao outro. Estou conseguindo ler o papel, inclusive, aqui, né? Então, assim, o celular, computador, enfim, os remédios, o desenvolvimento da medicina. Quer dizer, é um desenvolvimento, de fato, muito bom. A modernidade tem um lado muito bom, inclusive. Mas o que eu quero focar aqui é ser um pouco mais pessimista, um pouco mais crítico. Ver o lado ruim desse desenvolvimento da técnica, o que ela gera, afinal de contas. Né? Então, desse outro lado, desse outro polo, do lado bom da modernidade, a modernidade é o desenvolvimento dessa técnica, então, que na verdade é uma expressão máxima da autonomia humana, levada ao extremo, da autonomia humana. A grande pergunta da modernidade é por que a gente precisa de Deus? Se a gente consegue desenvolver tudo, consegue desenvolver a ciência, tem a razão, consegue estudar, a gente consegue viver sem Deus. A gente consegue inventar tudo e viver tão tranquilamente, tão confortavelmente, a gente não precisa mais de Deus, de uma divindade, do transcendente. Né? A gente consegue lidar com os nossos problemas porque a gente consegue arranjar soluções que são a partir da técnica para esses problemas. Então, em vários campos do pensamento, por exemplo, a gente vê essa expressão da autonomia e da independência humana. E já eu quero fazer uma citação aqui, né? Mas, por exemplo, a gente vê, se a gente olhar a própria origem da palavra autonomia, a origem é moderna. Por mais que ela já existisse no grego, a palavra autonomia foi usada e muito assim fixada na história do Ocidente, das ideias, pelo filósofo alemão Immanuel Kant, que disse que a autonomia é isso, né? Auto é a própria, nomia, nomos é lei no grego. Então é uma lei que eu dou a mim mesmo. Quer dizer, autonomia, ser autônomo é ser isso. Eu dou uma lei a mim mesmo e eu vivo a partir dessa lei. Então uma crença do Kant qual que era? É que o ser humano maduro é aquele que se autogoverna. Então o autogoverno, ser dono de si mesmo, é uma crença moderna, de autonomia em relação a, por exemplo, a divindade, ao próprio Deus. Né? Quer dizer, esse ideal de autonomia ele permanece até hoje nas humanidades. Né? Se a gente olhar, por exemplo, a pedagogia, qual foi o discurso da pedagogia? Que a gente precisa de um sujeito crítico e autônomo. No fundo, por mais que a gente tenha adaptações contemporâneas, a ideia de autonomia que é da pedagogia hoje, ela é moderna e ela é fruto dessa expressão máxima da autonomia do ser humano em relação a Deus. Quer dizer, eu não preciso de uma lei externa que me governe. Eu sou a lei, eu sou a minha própria lei. Eu faço a minha própria lei. Né? Eu sou um ser humano independente. Bom, a gente vai ver isso no desenvolvimento da biologia, por exemplo. Né? E aqui eu pego uma citação, por exemplo, e a gente sabe que o cara que influenciou muito, né, na época do iluminismo mesmo, lá no século XIX, é o Darwin.
com a teoria da evolução das espécies, enfim, né, a origem das espécies, e o Darwin influenciou muita gente. Quer dizer, se a gente consegue agora, pela ciência, pela razão, conhecer a nossa origem, a gente não precisa de Deus, não precisa de um criador. A gente sabe que a gente, na verdade, a gente evoluiu de formas primitivas do macaco, por exemplo. Então como assim a gente vai falar de uma divindade? A gente consegue agora, a razão consegue nos explicar de onde a gente veio. E aqui eu tenho uma citação de um biólogo contemporâneo, famosíssimo, assim, gente, no mundo inteiro. Vocês já ouviram falar? Ninguém ouviu falar, né? O cara é famosíssimo. Mas é o Richard Dawkins. Vocês já ouviram falar dele? Ateísta famoso. Tem vários livros. Ele tem aquele Deus, um Delírio, né? O mais famoso dele. Tem o Relojoeiro Cego, se não me engano a tradução, né? Blind Watcher. E tem um outro famoso dele também, que é um pouco mais antigo, que é o Gênio Egoísta. Quando eu estava no L'Abri, na Inglaterra, tem o livro lá do Dawkins, lá nas prateleiras do L'Abri, né? O pessoal quem já é mais crítico, você olha que heresia, né? Não, mas o pessoal tem lá para o pessoal poder ler e ser crítico também em relação ao Dawkins. Gente, eu abri o livro do Dawkins, tinha essa citação aqui que eu passo a ler a vocês, né? Olha a pretensão, gente, do pensamento autônomo da modernidade que o Dawkins expressa atualmente. A vida inteligente em um planeta torna-se amadurecida quando pela primeira vez compreende a razão da sua própria existência. Que bonito isso, né? Se criaturas superiores provindas do espaço algum dia visitarem a Terra, a primeira pergunta que farão a fim de avaliar o nível de nossa civilização será, abre aspas, eles já descobriram a evolução? Fecha aspas. Organismos vivos haviam existido sobre a Terra, sem nunca saberem por quê, por mais de 3 bilhões de anos, antes que a verdade finalmente ocorresse a um deles. Olha só, gente. Seu nome era Charles Darwin, uma revelação quase, uma coisa religiosa. Para ser justo, outros tiveram intuições da verdade, mas foi Darwin quem pela primeira vez montou uma explicação coerente, convincente de porquê nós existimos. Gente, olha a coisa religiosa, boa noite, existencial aqui do Darwin, né? do Dawkins falando do Darwin. É o profeta, né? Quer dizer, um profeta que revelou qualquer verdade. Darwin nos tornou possível dar uma resposta sensata à criança curiosa cuja pergunta serve de título a este capítulo. Não mais temos que recorrer à superstição quando defrontamos com os problemas profundos. Quais problemas são esses? Há um sentido para a vida? Para que existimos? O que é o homem? Depois de formular a última dessas questões, o eminente zoólogo G.G. Simpson assim se expressa. O que eu quero esclarecer agora é que todas as tentativas de responder essa pergunta antes de 1859 são inúteis. Olha só, gente. Quer dizer, vamos rejeitar tudo que veio antes de 1859, vamos proclamar a autonomia humana do pensamento, da razão, da ciência, e vamos descobrir nós agora qual que é a verdade. E que será melhor ignorá-las completamente. Fantástico isso, né, gente? E o Dawkins encerra dizendo o seguinte: hoje, a teoria da evolução está quase tão sujeita à dúvida quanto a teoria de que a Terra gira ao entorno do Sol. Mas as implicações plenas da revolução de Darwin ainda estão por serem amplamente compreendidas. Quer dizer, gente, isso aqui é a expressão máxima do que é essa autonomia, né? Acho que deu para ficar claro assim, essa expressão, né? Então, gente, a modernidade então, ela é marcada por uma profunda crença nessa autonomia no progresso humano através do conhecimento, da ciência e da técnica. Então, com o passar do tempo, a razão virou um instrumento de obtenção e de alcance das vontades humanas, né? Mas tem um problema aí. Essa lógica da técnica, que antes era usada para a ciência, para resolver os problemas do dia a dia, práticos, ela passa a se tornar e controlar as outras dimensões da vida, como a dimensão subjetiva, por exemplo. Então, o que era ciência, antes só as ciências naturais, a gente começa, a lógica da ciência, de leis, de autonomia humana, começa a governar as ciências humanas também. E a gente tem, por exemplo, no século XIX, o surgimento das leis da sociologia. O que é a sociologia? É a crença de que, bom, se o mundo, se a nossa biologia possui, a nossa fisiologia possui leis que governam elas, quer dizer que a sociedade também possui uma lei racional que a gente pode estudar e pode descobrir quais são essas leis. Então, se a gente quer fazer uma sociedade melhor, vamos fazer o quê? Sociologia. Que é o que a sociologia? É uma técnica para descobrir como se vive melhor em sociedade. E no fundo era isso, né? O cara que criou a sociologia, que era o Comte, que era um positivista francês,
O objetivo inicial dele é o seguinte, ele diz, olha, a sociologia vai se tornar a nova religião da humanidade. E precisa se tornar. Porque a nova religião da humanidade é uma humanidade mais evoluída, que não crê mais em mitos, em Deus, e crê em quê? Na ciência. Depois tem a psicologia, por exemplo, né? Quer dizer, é a ciência que vai estudar e tentar descobrir as técnicas para lidar com a psique humana, né? Então, se eu tenho um problema psíquico, se eu tenho um problema de relacionamento com alguém, bom, a minha psique deve ter algum problema. Então, eu procuro, faço terapia para poder curar, através da técnica, esse meu problema. Então, de novo, é a técnica querendo resolver todos os problemas humanos, né? Quer dizer, então tudo vira técnica. Então, a engenharia lida com as questões práticas, por exemplo. Se cria engenharia para lidar. O que, de novo, não é só negativo, como já falei, né? Mas essa lógica se espalha por toda a vida. Então, dessa forma, o mundo moderno é um mundo dos especialistas que dominam uma parte do conhecimento usando para melhorar a vida humana. Tudo é transformado numa técnica. Daí a gente vê, hoje a gente vai na livraria, a gente vê as seções lá, e é muito comum encontrar livros de técnicas, não somente uma técnica para construir uma casa, um engenheiro, um arquiteto, enfim, mas, por exemplo, 7 passos para o sucesso. Quer dizer, o sucesso na verdade, se eu não tenho sucesso, não é porque alguma coisa, né, sei lá, eu não fui criado para isso, ou eu tenho um outro estilo de vida, eu tenho uma vida mais simples. Não, é porque eu não usei a técnica certa. Então tem o cara que vende o livro dele, que tem 7 passos, que são técnicas para me ensinar a ser bem sucedido. E a gente tem lá, por exemplo, os segredos de uma mente milionária. Quer dizer, como entender as técnicas para ser um milionário, né? Técnicas de sedução. Como está crescendo isso, né? Eu e a Beta a gente conversava esses dias sobre isso, né, Beta? Falando sobre como tem crescido essa coisa de, não, se você quer conquistar alguém, você tem que saber a técnica certa, o que falar na hora certa, né? Tem que usar o tipo de roupa, o perfume certo. Então tem uma série de técnicas da sedução hoje em dia. Então para conquistar alguém eu preciso usar essa técnica para dar certo. Agora, eu diria que tudo começou com o moderno. E esse moderno, é impressionante, eu já falei isso no outro reunião do Labri aqui, que as pessoas leem esse cara até hoje como autoajuda, eu não consigo entender, que é o Maquiavel, príncipe. O cara escreveu um livro no século XVI, ele escreveu para o príncipe da Itália, para o cara manter o poder dele na Itália, para como dominar o povo, né? Por isso que ele diz, olha, é preferível ser amado ou temido, é preferível ser os dois, mas se é para manter o poder, é preferível ser temido. Quer dizer, ele ensina técnicas ao príncipe da Itália para manter o poder. E o pessoal lê hoje esse cara para ser bem sucedido na vida. Assim como lá o cara, o Arte da Guerra, né? Que eu pensei que era moderno, mas ali esses dias me falou que na verdade é um negócio milenar, assim, de milhares de anos escrito. E o pessoal lê hoje a Arte da Guerra para se dar bem na vida, né? Quer dizer, a técnica aplicada à vida. Então, como é que eu me dou bem com a técnica no meu lado financeiro? Como é que eu dou bem na espiritualidade, na minha relação com Deus? A gente vai ver como isso afeta depois a nossa espiritualidade, né? Então o mundo moderno, a modernidade, traz a lógica da técnica, essa é a lógica da cidade dos homens, técnica. A era do marketing, né, gente? Tudo vira produto, né? Então, assim, se não vendeu alguma coisa que deu certo, não deu certo a campanha. Então a campanha deu errado. Precisa ter a campanha certa para vender o produto certo. Então outra palavra para técnica, o mundo da técnica é um mundo pragmático, né? Que precisa alcançar aquilo a todo custo, aquilo que eu quero através de um meio. É isso, pragmatismo. Ponto. Esse é o primeiro ponto, gente. Os pontos vão diminuindo, não se preocupem, tá? A mesma coisa que eu falei no outro ponto, eles perdem fôlego. Então essa é a primeira lógica da cidade dos homens, o mundo da técnica, pragmático, autossuficiente, né? Agora a modernidade, teria vários pontos da modernidade, mas a modernidade teve uma reação a ela dentro da própria sociedade, dentro da própria cidade dos homens, digamos assim, que é a pós-modernidade. A pós-modernidade é uma reação a esse mundo que reduz tudo à técnica. A gente pode ler, por exemplo, o romantismo alemão, né, do século XIX, uma reação a esse mundo, né? A gente lê as obras do Dostoiévski lá, ele fala, olha, o ser humano não pode ser reduzido a uma tecla de piano, né? Se a gente acreditar que tudo é reduzido a 2 mais 2 é 4, acabou tudo. Eu vou proclamar que eu sou louco e vou sair por aí gritando, porque eu acredito na subjetividade humana, que vai além do mundo da técnica. Então tem uma reação muito boa, nesse sentido o romantismo foi muito bom para reagir à modernidade. Por mais que ele extremizou esse ponto de vista e gerou um sentimentalismo muito forte, né? Que a gente vê hoje esses dois polos assim, conflitando, um mundo objetivo, racional e um mais totalmente do sentimento. Mas enfim, tem a pós-modernidade que reage à modernidade como? Quando se começa, em termos gerais, essa pós-modernidade? Bom, durante muito tempo então se creu que o ser humano autônomo iria evoluir através da razão e da ciência.
Agora, gente, tem uma máxima que diz o seguinte, que todo desiludido um dia foi um iludido. Na verdade, o resultado pós-moderno é isso. É a desilusão da ilusão que se teve com a modernidade. E essa desilusão se dá como? Se dá com as duas grandes guerras mundiais. Naquele momento, o ser humano, de maneira geral, né, o ser humano ocidental, se deu conta de que a razão autônoma, sozinha, ela não leva necessariamente à evolução humana. Ela pode levar, inclusive, à destruição em massa. Quer dizer, a mesma ciência que produz coisas muito boas, produz uma bomba atômica, por exemplo. É capaz de ir lá articular e gerar armas de destruição em massa, por exemplo, né? Ou pode criar sistemas políticos como o fascismo, né, na Itália, ou o nazismo na Alemanha. Quer dizer, que de sentimentais não tinha nada, extremamente racionais, né? O Hitler era um racionalista, né? Um homem da ciência. Inclusive aplicou várias técnicas, é um cara da técnica, aplicava. O que era, por exemplo, a publicidade nazista, né? Vai dizer que isso não é articulado, não é ciência, não é técnica, não. É uma ciência e muito boa, por sinal. Mas quer dizer, ela por si autônoma, ela não quer dizer nada, ela pode levar o ser humano à destruição. Então se tem uma desilusão muito grande com esse mundo da razão, da racionalidade, né? Então isso a gente chama de pós-modernidade, essa desilusão com esse mundo moderno. A razão, então, e o pensamento foram atacados por vários autores que procuraram demonstrar que por detrás desse discurso de ciência, de razão autônoma, havia algo que subjazia, que era anterior a esse discurso, que é o seguinte, que é o poder. Os autores pós-modernos vão dizer o seguinte, olha, no fundo, esse discurso de razão é balela. As relações humanas, no fundo, elas são baseadas no poder. A gente lembra, né, o Foucault, por exemplo, um cara que trabalhou muito isso, né? Que é aquela microfísica do poder, ele dizia, na verdade, todas as relações humanas, no fundo, é o poder que manda, não é a razão, o pensamento, a autonomia, é o poder. Derrida, né, os caras, os franceses, os pós-estruturalistas franceses vão lidar com isso, o Sartre, existencialista, que essa coisa, eles acusaram a razão moderna de ser uma expressão de uma visão de mundo burguesa, queria só dominar os outros, né? Então que no final das contas, essa razão para eles só prendia o ser humano em uma moralidade que o escravizava. Então os pós-modernos atacam os modernos, dizendo, olha, essa razão aí não existe, o que existe é o poder puro. Então por isso, por exemplo, que nos anos 60 foi a década dos grandes movimentos em prol da liberdade, em prol de uma autonomia, só que agora não a autonomia da razão, do pensamento, mas a autonomia do sentimento. E é por isso que nos anos 60, né, antes ali nos anos 50, o movimento beatnik, por exemplo, surge, Woodstock, que é essa coisa da liberalização total. A gente não vai viver nem pela lei de Deus mais, pela lei do cosmos, por uma cosmonomia, nem mais por uma autonomia, por uma lei própria. A gente não precisa se impor lei própria, a gente vai viver e expressar o sentimento, a nossa vontade de poder. O que a nossa vontade quiser, a gente vai expressar. Seja isso com a liberalização sexual, seja usando droga, a gente quer experimentar o mundo, quer sentir o mundo, não quer pensar o mundo mais. E aí vem maio de 68, na França, né, todo aquele movimento, enfim, a gente poderia falar disso muito tempo. Quer dizer, por detrás de todos eles, desses movimentos, e do imaginário da mente pós-moderna, uma crença passava a se estabelecer. Vou repetir, já falei isso, né? Mas todas as relações, essa é a crença, todas as relações humanas são relações de poder. Tudo o que existe é a vontade de poder dos indivíduos em uma disputa para ver quem prevalece. É isso, sociedade é isso. É uma batalha, uma competição para ver quem tem mais forte, quem domina o outro, e é isso aí. Dessa perspectiva, a sociedade existe como expressão da competição entre os seres humanos. É isso. Como se crê que o ser humano é por natureza egoísta, ele precisaria da sociedade para ao mesmo tempo refrear os impulsos de dominação, bem como para que obtenha mais vantagens em termos econômicos e de estabilidade de vida. Então eu preciso do outro porque eu preciso que o outro crie outras coisas, né? O outro ser humano desenvolve lá a padaria, eu preciso comprar pão, como eu não produzo pão em casa, eu preciso dele para comer o pão que eu quero. Né? Eu dependo dele numa relação orgânica funcional, assim, eu preciso do outro para que eu consiga ganhar dinheiro, por exemplo, para que eu consiga enriquecer, ou explorar o trabalho. Né? Então, para alguém que internalizou esse ponto de vista do poder, não há nenhum ato humano que seja verdadeiramente altruísta. Então os pós-modernos reagem a essa crença moderna com a desilusão. Não há altruísmo no mundo. O que há é o puro egoísmo. O ato mais altruísta, no fundo, seria um ato egoísta. Não há bondade e amor real no mundo.
no fundo, tudo é egoísmo, né? Inclusive, tem os caras atualmente, eles estão com essa coisa de desconstruir, segundo eles, o mito da Madre Teresa. Então, os caras estão falando muito isso. Que, na verdade, todo mundo fala que a Madre Teresa era altruísta, que ela doou a vida dela inteira, mas, na verdade, os filósofos contemporâneos estão falando que a Madre Teresa, na verdade, talvez tenha sido a pessoa mais egoísta que viveu sobre a face da Terra. Porque, no fundo, todos os atos de bondade dela, no fundo, ela queria só satisfazer um desejo dela, pessoal, e massagear o ego dela. Os caras chegam a esse ponto. Por quê? Porque eles são cínicos em relação a qualquer ato de bondade. Tudo é poder, tudo é domínio, egoísmo. Quer dizer, as pessoas que internalizam esse ponto de vista se tornam pessimistas e cínicas em relação a tudo e todos. Por isso que essas pessoas têm uma grande dificuldade, por exemplo, de confiar em alguém. Né? É difícil confiar. Quando se é cínico e pessimista, porque no fundo eu acho que a pessoa tem alguma coisa, que ela está me fazendo esse ato de bondade, mas no fundo ela quer me enganar. Ela tem algum interesse, ela vai pedir alguma coisa para mim, porque não pode ser verdade que a pessoa está me oferecendo isso de graça. Como assim, né? Então esse é o segundo ponto, gente. Poder. A pós-modernidade reage com poder. Terceiro ponto. Então a segunda característica da pós-modernidade, que é o nosso terceiro ponto da cidade dos homens, é que junto com essa desconstrução, essa desilusão, vem uma crise de sentido muito forte, que se expressa numa crise de identidade contemporânea. O sujeito contemporâneo pós-moderno é um sujeito em crise de identidade. Quer dizer, a característica, então, da cidade dos homens em condição pós-moderna é a crise dos indivíduos que assola a cultura. Não é só uma coisa individual, uma coisa cultural a crise. Não é à toa, né, que a gente vive na cultura da terapia. Então, assim, todo mundo tem que ter um terapeuta hoje. Aquela ideia de... Aí que tá, e de novo, né, gente, a ideia é que não é ser extremo, a gente não pode ir no terapeuta, não pode ir no psicólogo, não é isso. Mas tem quase uma dependência, assim, eu preciso encontrar o sentido. O terapeuta é o novo guru, né, o novo pastor, é o novo profeta da pós-modernidade. Né? Ele precisa me falar como eu vivo, qual o sentido da minha vida. Então, quer dizer, isso não é à toa que os antidepressivos estão lá no topo das vendas. Eu estava olhando, né, as doutoras aqui me confirmem, né, eles só perdem, na verdade, para o anticoncepcional em termos de venda ainda, os antidepressivos, os ansiolíticos, né? Só perde para os anticoncepcionais. E está chegando lá, daqui a pouco ele ultrapassa. Daqui a pouco ultrapassa. O Rivotril é mais, inclusive. Ele vende mais, inclusive, né? É. Olha só. Quer dizer, é uma crise cultural, não é só individual. Isso revela que tem algo mais, né? Então, assim, a razão da modernidade, por mais que ela tenha sido autônoma, ela foi o último grande ponto de referência, de integração para uma identidade do indivíduo. Como ela se desintegrou, desintegra também o ponto de referência do indivíduo contemporâneo. Se Deus está morto, como proclamou Nietzsche, né, e o ser humano autônomo não consegue se sustentar sozinho, para onde ir? Para onde a gente vai? Né? Se não tem mais referência. A crise contemporânea, então, é uma crise de significado. Qual que é o significado do mundo? Não tem. As referências se esfacelaram. Quer dizer, talvez a gente seja mera poeira de estrelas. Quem sabe? Quem pode dizer que é verdade? Não existe mais um conceito de verdade, né? Quem vai dizer o que é o sentido da vida? E aqui eu trago, né? A gente vê expressa essa ideia, essa crise, na cultura, na literatura, música, cinema, nas artes, enfim. Pessoal, se alguém precisar levantar e ir no banheiro durante a palestra, fique à vontade, só para lembrar, né? Agora, eu coloquei até no Face, quem viu, né? Uma citação aqui do Woody Allen. O Woody Allen é um cara que é um niilista, que é um existencialista, que eu gosto muito, que eu acho que ele constrói muito bem os filmes dele, mas ele expressa a visão de mundo da cidade dos homens, completamente. E num dos filmes dele, que eu não lembro qual que é agora, peço desculpas, mas ele tem essa fala, ele constrói a fala dos personagens que diz o seguinte, abre aspas, a piada é velha. Ele está falando, é um filme que ele abre, é um monólogo, assim, está dialogando com a câmera diretamente. A piada é velha. Duas velhinhas estão numa estância de férias. Uma diz, a comida aqui é horrível. E a outra diz, sim, é verdade, e as porções são tão pequenas. É assim que me sinto em relação à vida. Cheia de solidão, infelicidade, sofrimento, desgostos. E acaba tão depressa. Então, assim, ele usa essa ironia para desconstruir qualquer significado e sentido que a vida possa ter. Né? A gente vê nos filmes isso. Peguei o exemplo de um filme aqui, que é desse livro aqui, que fala sobre cinema e fé cristã. Muito bom. Um cara que é um diretor de Hollywood, também passou pelo Labrie e tal. E ele analisa um filme que é um filme Grand Canyon. Acho que ninguém viu aqui também, não vi, né? Quem viveu aí nos anos 90, 91, filme, Sessão da Tarde, deve ter passado. Mas o personagem esse no filme Grand Canyon, então ele está na beira do Grand Canyon,
E ele declara o seguinte: aqui percebemos a grande piada que somos, com nossas grandes cabeças pensando que o que fazemos terá alguma importância. Então a conclusão do personagem é a seguinte: é que todos somos como moscas que pousam sobre o esterco de uma vaca que está ruminando ao lado de uma estrada onde os carros passam a 100 km por hora. Trata-se de um resumo do dilema existencial da falta de sentido, do absurdo que é a vida. Então, assim, para o sujeito contemporâneo em crise, assim, ele encontra sentido aonde? Não tem. A vida é um absurdo, né? Então a gente poderia falar, não quero me alongar aqui, senão a coisa vai alongar demais, mas o Schaeffer analisa muito isso, né? Que ele chama de salto para a experiência. Então o indivíduo contemporâneo ele não encontra sentido, uma identidade integrada, e ele precisa ter saltos de sentimento, de experiência de sentimento para se sentir vivo. Então o cara é extremamente racional durante a semana, trabalha, né, lá no escritório, só no Excel, e papers, documento, e para ele o trabalho não tem sentido. Então ele vai para o final de semana e ele se acaba nas festas, por exemplo. Que a festa é o quê? É um escape que ele consegue se sentir vivo. Ele precisa estar na festa para sentir alguma coisa. Então talvez precisa experimentar droga, precisa ter experiências sexuais, porque ele precisa de alguma maneira ter um sentimento de que a vida está nele. Então esse é o quadro do indivíduo contemporâneo. Então essa falta de sentido. Gente, então é isso. Indivíduo contemporâneo, então, a cidade dos homens, a lógica moderna, a lógica da técnica, da autonomia, pós-moderna, do poder e da crise de sentido. Agora comento brevemente como, então, e a pergunta é, ponto 2, então, né? Como essa lógica da cidade dos homens pode afetar a nossa maneira de viver como cristãos, na cidade de Deus, né? No reino de Deus? Como ela afeta? E aqui eu coloco de maneira ampla, assim. Bom, gente, em relação à lógica da técnica, que essa é uma polaridade que está presente até hoje, a lógica moderna ela não acabou, ela continua essa tensão, né? A gente vê vários exemplos disso na espiritualidade contemporânea, né? Então a gente vê reuniões que são cristãs, da igreja cristã, que são reuniões técnicas, por exemplo, reunião dos 318, né? Os 7 montes, a fogueira disso, a sessão de terapia daquilo na igreja. Então, tem igrejas que têm um menu da semana, né, do culto certo para um problema específico. Então, quer dizer, acaba caindo essa lógica de, na verdade, eu tenho uma técnica certa, por mais que seja espiritual, para resolver o meu problema. Então, eu vou naquele culto que usa aquela técnica certa, tem a oração forte que vai acabar com aquele problema. Né? Então, lógica de G12, enfim. Né? Então, muitos cristãos pensam que a sua vida cristã vai, por exemplo, ter um up se eles escolherem a técnica certa. Então, se eu fizer aquele tipo de oração, se eu ler aquele livro, se eu ler a palavra tantos capítulos por dia, se eu fizer o jejum naquele momento, a minha vida cristã vai melhorar, né? Mas no fundo, gente, a ideia é simples. É ter um mérito para cobrar de Deus a minha bênção, o que eu quero, né? Isso é o puro pragmatismo da modernidade influenciando nossa vivência cristã. Quer dizer, exercitar as disciplinas espirituais, como oração, leitura e jejum, são fundamentais para a nossa vida cristã? São. Mas eles não podem ser encarados como técnicas que nos fazem alcançar algo de Deus. Se isso está no nosso horizonte, a gente já subverteu o que é o cristianismo. Nesse sentido, a gente tem que cuidar para que a técnica espiritual não vire um ídolo para nós. Né? Então, assim, a gente vê muitas igrejas hoje vivendo uma lógica de comunidade como uma lógica técnica, colocando estratégia de crescimento, por exemplo, acima da vivência da igreja. Né? Então, assim, em tantos anos a gente precisa crescer tanto, precisa alcançar tantas pessoas, precisa converter tantas almas, né? Então, assim, tem meta para pastor. Pastor tal, ele tem que, tanto tempo, ele tem que abrir uma igreja tal em tal bairro. Mas que abrir uma franquia. A lógica do mercado acaba invadindo a igreja, a lógica da igreja, de fazer igreja, né? Então, o evangelismo, ele se torna, no fundo, uma propaganda publicitária. Então, assim, se não deu certo, se as pessoas não foram ganhas para Cristo, é porque a nossa propaganda não foi eficiente. A técnica que a gente usou foi equivocada, foi errada. A gente confunde a coisa. Quer dizer, a comunicação como uma parte importante, ela se torna o centro, ela é tudo. O conteúdo é resumido à forma, isso é um problema. Bom, esse é um ponto, então, gente, que afeta a nossa espiritualidade. Agora, como a lógica do poder, então, da pós-modernidade afeta a nossa vida cristã? A gente tem que ter muito cuidado para a gente não se tornar cristãos que são cínicos, que passam a viver a lógica do poder dentro da própria igreja. Achar que não existe nenhum ato de bondade dentro da comunidade cristã. Se alguém faz alguma coisa boa para mim, tem um interesse por detrás disso, né? Se a gente ser
se submeter a essa lógica do poder, a esperança cristã vai perder a eficácia dela, né? Porque a gente precisa crer que no fundo, por mais que as coisas são... O pecado distorce, as coisas estão muito em trevas, no fundo, a realidade criada por Deus é boa. E há esperança em Cristo. No fim do dia, por mais que a gente olhe e veja um cenário de trevas, a esperança precisa prevalecer sobre as trevas. Quer dizer, a gente tem aquela famosa frase do Pascal, né, que encerra esse ponto, que ele diz, olha, conhecer a Deus sem conhecer a si mesmo gera orgulho. Mas conhecer... Isso fica na gravação, hein, Alice? Essa aqui fica na gravação. Agora, conhecer a si mesmo sem conhecer a Deus gera o desespero. Então, assim, se a gente conhece a nós mesmos e vê quão pecador a gente é, mas a gente não tem esperança em cristã, a gente vira um cínico ou vira um desesperado, né? Porque a gente só vê o lado mal das coisas. A gente precisa ter cuidado para que essa lógica não invada a cidade de Deus, né? E como essa crise de sentido invade, então, a igreja cristã? Muitas pessoas, muitos cristãos hoje vêm com esse discurso, né? Aderem ao discurso de que não há mais verdade e que se houver verdade a gente não pode conhecer mais a verdade, que tudo é relativo. É uma espécie de aceitação acrítica de qualquer nova doutrina como uma possibilidade de verdade, né? Então, assim, uma contínua busca por uma experiência que envolva sentimento. Então, a experiência cristã acaba se tornando uma experiência só de sentimento. A pessoa já não liga mais para a tradição cristã, para a doutrina cristã, para a palavra, para a tradição, mas ela quer experienciar alguma coisa. Então o culto para mim precisa ser um momento que eu experiencie alguma coisa. E se eu fui no culto domingo e eu não senti alguma coisa, o louvor não causou um arrepio para mim, do ponto do pé à cabeça, o culto não foi bom, né? Então o culto foi bom, o que eu penso a primeira coisa? Eu senti alguma coisa? Se eu senti alguma coisa, eu digo que foi bom. Se eu não senti nada, não, o culto foi uma droga, né? Tem algum problema com o pessoal do louvor, não usar a técnica certa, a nota certa talvez não tocou, mas quer dizer, tudo vira o meu sentimento, a minha experiência do mundo. Isso, de novo, é um problema, né? Quer dizer, o valor da história, o peso da tradição cristã, eles são negados, né? E o outro valor que se desenvolve muito forte é da espontaneidade. Tudo precisa ser espontâneo. A tradição na igreja é renegada. Tem muita igreja que, de fato, hoje prega isso, né, gente? Pessoal, tem gente que não ora, por exemplo, Pai Nosso. Não é muito nosso contexto luterano, batista, assim, mas tem igrejas que não oram o Pai Nosso porque o pessoal diz o seguinte, não, é muito tradicional. A gente só ora uma oração que é espontânea, que vem do coração. Gente, isso é a expressão máxima do que é uma crença pós-moderna no sentimento e na autenticidade, né? Eu preciso ter a minha experiência, quer dizer, eu gero a fé. Então eu não posso fazer uma oração que foi escrita, por exemplo. A pessoa não lê uma oração porque seria uma oração que seria mecânica e não seria espontânea. Bom, isso é um problema e uma expressão, de novo, de sentimento da pós-modernidade, né, gente? Ponto. E aqui a gente vai para a última parte, então, gente, da palestra. Sei que está passando um pouco, mas então, se essa é a lógica, então, da cidade dos homens, do reino das trevas, né, a lógica, então, da técnica, da autonomia humana, do poder, da crise do sentido, e essa lógica influencia nossa maneira de viver, como, então, a ideia de uma comunidade cristã e como o cristianismo subverte esse polo modernidade e pós-modernidade? Essa é a questão. Como se subverte isso, então? O primeiro elemento que subverte a lógica da técnica, da autonomia humana da razão, é a ideia de graça que a gente tem no cristianismo. E a ideia da comunidade cristã como lugar que a gente experiencia a graça. O lugar da comunidade cristã é o lugar que a gente precisa experienciar a economia da dádiva, que é diferente da economia da troca. A economia da troca, que é o sistema que a gente vive hoje, do capital, o objetivo máximo é o lucro, né? Então a gente faz negócio com alguém porque a gente, no fundo, quer obter o lucro. Bom, não tem nada de errado com o lucro, né? Desde que ele não explore as pessoas, enfim, isso é uma outra discussão. Mas a gente sempre espera a troca. Mas a economia do reino de Deus é a economia da dádiva. A caminhada cristã não começa em uma autodeterminação, mas é sempre uma resposta a algo que já foi feito. O sacrifício de Cristo já foi feito. Eu não inicio algo com uma técnica que eu faço, né? Ou com uma técnica certa de oração, de leitura. Eu respondo ao que Cristo já fez. Eu respondo à graça derramada sobre mim mesmo. Quer dizer, eu sou um agraciado, esse é o sentido, né? A graça dá a quem não merece, enquanto que a técnica é sempre o resultado de uma ação, de um meio correto, né? Usado para gerar alguma coisa. A graça não. A graça ela é
o recebimento de algo que a gente não merece. Nesse sentido, a própria existência, a vida, ela é uma resposta à palavra criadora de Deus. O mundo da técnica pressupõe a troca como elemento fundamental. A dádiva, oferta imerecida, doação, é uma doação, ela subverte a ideia de mérito. Não preciso ter mérito, eu simplesmente recebo a graça. É por isso que alguém autocentrado tem muita dificuldade de viver em comunidade, por exemplo, que experiencia a graça. Porque eu preciso sempre fazer alguma coisa para que eu mereça algo. Eu preciso fazer algo por merecer. Só assim eu me sinto digno, né? No fundo eu não aceito que a graça de Deus é de graça para mim. Eu não preciso fazer nada. Cristo já fez tudo. Eu respondo a Cristo pelo que Ele fez. Eu respondo às pessoas também, né? Tem gente que não consegue, por exemplo, receber o favor de alguém. Não é porque essa pessoa é muito boa, né? Na verdade, no fundo é orgulho. É uma dificuldade de aceitar que, na verdade, eu posso simplesmente receber. Porque essa é a lógica da graça, da dádiva, né? Não preciso ter feito alguma coisa em troca para receber. E se a gente tem dificuldade para receber, gente, tem que assim, cuidar. Talvez a gente tenha, no fundo, um coração muito orgulhoso, né? Quer dizer, você faz parte da comunidade cristã não é porque você é bonito, tem dinheiro, é bem cheiroso ou tem influência, mas porque você é agraciado. Você é um alvo da graça de Deus, a graça de Cristo. Quer dizer, a modernidade ela rompeu todos os nossos laços de solidariedade orgânica com as pessoas, né? E nos lançou em laços muito funcionalistas. Assim. A gente se relaciona com as pessoas de uma maneira funcionalista. Por isso que a sociedade é organizada para quem que prevalece na nossa sociedade funcional? Os mais fortes. Enquanto isso, o chamado da comunidade cristã é o cuidado de todos. Se a gente olhar o livro de Atos, por exemplo, qual que é a ênfase da comunidade cristã? Né? Olha, tem um cuidado especial com quem? Com as viúvas e com os órfãos. Por quê? Porque são os mais fracos, são aqueles que estão mais desprotegidos. A gente abraça esses, que não tem mérito nenhum para estar na comunidade. Eles não podem, talvez, oferecer o que alguém capaz de trabalhar, por exemplo, pode oferecer. Mas eles são o quê? Recebidos na graça. O critério da economia da dádiva não é a capacidade individual, mas o amor e a graça que transbordam. No mesmo sentido, um dos dons valorizados pelas comunidades cristãs primitivas é a hospitalidade. E aqui eu lembro do Andrew Fells, que tem uma palestra sobre hospitalidade, ele define a hospitalidade assim. Hospitalidade é receber o estranho. Então, assim, a comunidade cristã, ela recebe o estranho mesmo sem saber quem ele é. E se a gente não está fazendo isso, a gente precisa rever os nossos conceitos. Porque a gente foi recebido como um estranho. E a gente precisa entender essa graça. E a gente precisa receber o estranho também, acolher o estranho entre nós. E acolher o estranho é abrigar ele. Acho que também não vou desenvolver esse ponto, né, mas acho que o Labri também tem isso de... A gente vai ser um abrigo para o ferido, um abrigo para o estranho. Isso é graça, isso é receber, isso é acolhimento, né? E aqui eu lembro de uma dica de filme e obra, é uma obra, na verdade, que virou filme, né? Que é Os Miseráveis, Les Miserables, que é fantástico, gente. Tem um musical, tem um filme que é um musical, tem um filme de 98 também, que é a história do... É o livro do Victor Hugo, né? Que é o Jean Valjean, que é o personagem principal. Que é um prisioneiro que ele muda a vida dele depois de uma experiência de graça. Tem um bispo católico que oferece graça para ele, perdoa ele, mesmo ele errando com ele, e essa experiência de graça transforma o Jean Valjean profundamente. Um dia a gente tem que sentar e olhar juntos esse filme, né? Porque é fantástico. Mas o Jean Valjean, as pessoas não conseguem entender porque o Jean Valjean é tão bom. E ele diz, olha, não está em mim mesmo. Ele só consegue ser bom com os outros porque um dia alguém foi bom com ele. E essa é a lógica da comunidade cristã. A gente não é bom porque a gente é bonzinho em si, a gente consegue levar o mérito. A gente é bom porque Cristo foi bom com a gente. Por isso. E aí não tem lugar para orgulho. É Cristo em nós, né? Esse é o primeiro ponto. Então, a comunidade cristã, a economia da dádiva, a ideia de graça subverte essa ideia da técnica, né, do merecimento e da autonomia. Não tem nada autônomo, eu recebi. Não é a autonomia, é a cosmonomia, né? É a teonomia, a lei de Deus que vem até mim. Gente, segundo ponto. A ideia cristã e o cristianismo, a comunidade cristã, subvertem a ideia do poder. Como? Por uma perspectiva de um Deus que é trino. E a gente já falou um pouco sobre a trindade, né, no encontro passado aqui do Labri. Mas essa segunda característica da fé cristã, então, que responde a esse cinismo pós-moderno e a crença de que o poder é o fundamento último de todas as relações humanas, é a crença de que a ideia de comunidade, isso é bem importante, não é simplesmente uma expressão humana, mas comunidade é a própria essência da vida. Por quê? Porque o próprio Deus em si é uma comunidade. O nosso Deus é um Deus comunitário. Quer
Quer dizer, o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo é a origem da própria realidade. A gente falou um pouco sobre isso, né? Tem muitos cristãos que pensam ainda que Jesus e o Espírito Santo só apareceram no mundo depois do Novo Testamento, né? Gente, não. E de novo não, né? Antes da fundação do mundo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo já existiam. E Jesus mesmo fala, né? Obrigado, Pai, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, antes do mundo ser, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já eram um. Eles já eram uma comunidade, né? A comunidade divina tem a sua existência antes da fundação do mundo. A criação do mundo não foi por uma carência de Deus. Então eu vou criar o ser humano porque eu estou carente, quero conviver com alguém. Deus já vivia em comunidade antes da fundação do mundo, né? E o fundamento dessa relação de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo não é o poder, mas é o amor. É por isso que a gente pode ter esperança que, por mais que o mundo caído tenha essas relações baseadas no poder, no fundo da realidade, as relações humanas e a comunidade têm sua origem numa relação de amor. Porque essa é a origem da realidade, né? Por exemplo, a Trindade, o Agostinho descrevia a Trindade, isso o Guilherme fala muito sobre isso, como o Pai como o amante, o Filho como o amado e o Espírito Santo como a expressão do amor entre o amante e o amado, né? Então, a essência do próprio Deus é o amor, que transborda de uma tal forma, Deus ama tanto, o Espírito Santo, Pai, Filho e o Espírito Santo tem um amor tão grande entre si, entre a comunidade, que esse amor transborda e precisa criar o mundo para espalhar esse amor. Então ele cria o universo pelo amor dele mesmo e nos cria. Então assim, o fundamento da realidade não pode ser o poder, mas precisa ser o amor, a partir da perspectiva trinitária de um Deus que é trino. Portanto, por mais que o pecado tenha distorcido nossa ideia de vida juntos, de comunidade, fazendo-nos acreditar que nossas relações são de poder, em última instância, a partir da perspectiva cristã, há sim esperança de verdade e amor nas relações humanas. E sim, é possível. Isso é possível porque o Criador, em essência, é amor. Deus é amor, né? A gente lê lá em 1 Coríntios que, olha, todas as coisas vão passar, dons, línguas, profecias, mas 3 coisas vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor, né? Quer dizer, o amor ele vai continuar pela eternidade, não porque ele foi criado por Deus, mas porque ele é a essência do próprio Deus. E como Deus é eterno, o amor é eterno. É por isso que o amor não acaba, né? Paulo fala, o amor jamais acaba. Tem muita gente que é cética. Claro que acaba, olha 2 casais brigando. Não, mas não é por isso. É porque Deus é eterno e Deus é amor. E o amor de Deus é eterno. Por isso que não acaba. Né? E se a gente está enraizado nesse amor, o amor também não acaba. Essa é a fonte. Né? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, gente, estou fechando. A comunidade cristã, então, ela é uma resposta, em terceiro lugar, à crise de identidade da pós-modernidade. E aí aqui tem uma analogia muito interessante para aqueles que não entenderam ainda essa diferença entre modernidade e pós-modernidade. Dá para a gente pensar na modernidade como um grande navio que estava perambulando pelo mar, né, e que estava afundando. O Titanic, né, bateu o seu casco no iceberg e estava afundando. E o pessoal estava dentro lá, durante muito tempo se acreditou, né, que de fato a gente poderia chegar a algum lugar com autonomia humana, mas a gente está no mar, com uma tempestade muito grande e o navio está afundando, mas a gente está dentro do navio. Isso nos dá uma segurança, a gente crê ainda na autonomia humana que construiu aquele navio, talvez ele não afunde, né? Inclusive tem gente que continua lá na cabine porque acha como é que o Titanic vai afundar, né? Como é que a razão, a ciência humana vão afundar? Mas, de fato, junto com a modernidade, o Titanic afunda. Para muita gente, a modernidade acaba quando o Titanic afunda, literalmente, né? Em 1912. E o que é a pós-modernidade? A pós-modernidade é quando todo mundo pulou do navio e está cada um com sua boia tentando nadar e sobreviver num mar que está em tempestade. Quer dizer, antes a gente estava todo mundo junto no navio, nesse mar, na tempestade, mas ainda tinha alguma coisa a segurar. Talvez o mastro lá, um colete, né? Talvez os caras estavam tocando a música ainda, né? Mais perto que ele está. Agora acabou, a pós-modernidade acabou com qualquer possibilidade de sentido. A gente está sozinho, jogado no mar, está chovendo, tem tempestade, a gente está buscando um sentido para a vida. Não tem. Como o cristianismo responde a essa falta de sentido? Quer dizer, para o sujeito contemporâneo, o trabalho de construção de identidade, então se eu estou jogado no mar com uma boia, construir identidade é minha responsabilidade. Eu preciso construir quem eu sou. Quer dizer, tem um peso sobre o indivíduo contemporâneo de uma reflexividade. A gente vive, gente, num mundo que é sobrecarregado de informação. A gente tem muita informação. E é difícil de saber quem a gente é, né? Porque quem eu sou, afinal de contas? O sujeito que trabalha, o sujeito que vai na igreja, o sujeito que tem o lazer, que é o torcedor do Inter, do Grêmio. A gente tem várias identidades tentando, batalhando para definir quem nós somos. É muita informação para nós mesmos, né? É por isso que antigamente o pessoal nascia, por exemplo, né? O pessoal usa
isso e sabia que nascia numa família, numa comunidade. Eu sou cristão, por quê? Porque meus pais são cristãos. Hoje, cada um precisa construir quem eu sou. Não, a gente encontra, por exemplo, configurações de família. O meu pai é budista, minha mãe é espírita, eu sou evangélico. Né? Eu sou católico. Quer dizer, a liberdade individual aumentou. Chegando até na via da liberdade sexual. Né? Antes, uns anos atrás, a pessoa nascia, sabia que se nascia biologicamente de um sexo, ela tinha aquela orientação sexual. Hoje em dia, na verdade, essa orientação sexual, o pessoal diz que é construída. Então eu construo. Para descobrir se eu sou homem, mulher ou uma terceira via, eu preciso saber e construir isso. Né? Quer dizer, essa expressão máxima da autonomia humana das infinitas possibilidades. Mas isso gera uma crise muito forte. E como é que eu vou saber quem eu sou com tanta informação? Isso gera uma volta para dentro de si muito grande, um individualismo muito grande também, né, gente? Ora, gente, a comunidade cristã responde a isso oferecendo um ponto de integração para a identidade individual. Quem eu sou? Imagem e semelhança. Essa é a resposta cristã. Quem eu sou? Imagem e semelhança. O ego humano, ele não tem um conteúdo em si mesmo. Ele apenas reflete uma imagem. É por isso que ninguém consegue definir quem é o ser humano, né? Quando se tentou definir o ser humano, é um ser biológico. Não, ele é isso, mas ele não é só isso. O ser humano é um ser cultural. Tá, ele é isso, mas não é só isso. O ser humano é um ser social. Ele é isso, mas não é só social. Ele é político, mas não é só político. Por quê? Porque no fundo, o que nos define enquanto humanos é a imagem e semelhança do Criador. Que está como uma pegada, como uma impressão no nosso coração. E é isso, a nossa antropologia está arraigada na imagem e semelhança do Criador. É por isso que não é possível reduzir a vida humana a nada, né? Quer dizer, nesse sentido, a nossa identidade não é uma construção pura. Ela é uma derivação. A identidade humana ela é derivada, porque ela é derivada de um Criador, ela é externa. Ela não é uma construção que eu mesmo faço. E um segundo ponto é que essa identidade ela é desenvolvida em comunidade, que é o único lugar onde a verdadeira individualidade e personalidade pode se desenvolver. Muita gente pensa hoje, né, que a verdadeira individualidade está no indivíduo voltado para si, autônomo, né, e que toma suas próprias decisões e se autoconstrói. Mas isso, na verdade, é um individualismo, porque eu sou minha própria referência. Agora, só existe individualidade em comunidade. Isso é importante. Porque a definição de comunidade é a reunião das individualidades. Só existe comunidade se há diferença, gente. A gente só é comunidade cristã aqui porque a gente é diferente. Ninguém precisa vir na comunidade cristã e assumir a mesma forma. Tem muita gente que pensa isso, tem muita igreja que prega isso, né? Então vamos usar a mesma roupa, todo mundo vai escutar a mesma música, vamos para os mesmos lugares, né? Vamos acabar o culto, vamos comer no mesmo lugar, tomar Coca-Cola e, enfim, uma padronização. Não é isso, gente. Quer dizer, assim como Deus é expresso na própria diversidade da Trindade, a comunidade cristã precisa ser a expressão dessa diversidade. E nessa diversidade há a verdadeira individualidade. E é ali que eu acho quem eu sou de fato. Porque eu derivei, a minha identidade de derivada do Criador, e eu acho quem eu sou também me relacionando. Eu não sou minha autorreferência, eu tenho referência nos outros também. Os outros me dão feedback de quem eu sou, né? Me ajudam a construir. Por isso que a oração do Kierkegaard, por exemplo, né, o filósofo dinamarquês, era: com a ajuda de Deus, que eu me torne a mim mesmo. Quer dizer, eu sou alguém, mim mesmo, por quê? Porque o Criador me fez alguém diferente. Então eu vou ser mais pleno. Na verdade, eu não vou sumir na comunidade, eu vou me tornar mais pleno, porque eu me realizo mais, porque eu sou quem eu fui criado para ser. Esse é o ponto. Além disso, gente, a comunidade está arraigada no tempo, ela nos dá história e tradição, ela transcende a mim mesmo. O sujeito contemporâneo quer achar a minha referência, a minha raiz em mim mesmo. Então a raiz é muito curta, né? A gente chega até onde eu nasci, alguns anos atrás, né? Então eu transcendo a minha história é tudo. A comunidade cristã tem história, gente. Ela é arraigada no tempo. Ela volta a Cristo, volta aos profetas, volta à criação, volta a Adão e Eva. E essa é a minha história, ela transcende a mim mesmo, né? Ela é maior, eu faço parte de uma história da comunidade cristã. Gente, então esses 3 pontos são aqueles que subvertem a cidade dos homens. Então que o Espírito de Deus nos dê sabedoria para discernir os princípios que são da cidade dos homens e nos dê capacitação para a gente ser embaixadores fiéis de um novo reino com uma nova lógica de vida. Amém. Então, gente, a gente tem um tempo agora para uns 15 minutos, 20 para conversa, questões, perguntas, observações, enfim, estamos abertos.
identidade na comunidade. Quando tu está dentro de uma escola e tu tem lá no teu projeto político-pedagógico que tu tem que formar um cidadão crítico e autônomo, tu não pode dizer para ele, ó gente, quero te apresentar o Senhor nosso Deus. Esse é o nosso grande desafio, né? Acho que uma das coisas importantes para começar reconhecendo assim, é que a gente vai vivendo nessa tensão até o final da nossa existência, né? Essa é a tensão que existe. Esse é o único dualismo que tem na realidade. Essa tensão entre uma lógica de mundo que é do pecado e uma lógica de mundo que é do reino de Deus. Agora, um ponto que muitos cristãos, acho que a gente tem pecado, é que a gente resolve esse problema achando que o universo da escola, educação, por exemplo, então está perdido. Então a gente abandona, né? É como se o mal, o pecado em si, pertencesse à educação, por exemplo. E a gente acha que a gente tem que abandonar a educação, então vamos se voltar para dentro da comunidade. Muita gente pensa que é isso, né? Vamos se voltar, vamos se fechar, então isola. Porque lá se é a lógica da autonomia, do sujeito crítico, vamos voltar para dentro, vamos criar uma escola cristã, que vai ter princípios cristãos e que vai falar só de Deus, da Bíblia, né? Só que agora acho que esse não é o ponto. Eu acho que um primeiro ponto é entender que as estruturas da criação e a cultura, o mandato cultural que Deus nos deu é de redimir a criação. Então assim, a gente tem que redimir também a escola. O nosso papel o teu papel é de ser profeta na escola. E tu não vai ser profeta simplesmente chegando lá, abrindo a Bíblia e dizendo, pessoal, querem aceitar Jesus? Não é isso o teu papel de profeta. Claro que tu pode evangelizar e chegar a um ponto que tu vai evangelizar diretamente alguém. Mas como profeta, o que o profeta faz? O profeta primeiro ele denuncia o que está equivocado. Porque se o sujeito crítico autônomo da modernidade ele não faz sentido com a criação de Deus, tu vai conseguir achar pontes na realidade para mostrar isso. E tu vai começar a lançar a nova lógica do reino de Deus naquele contexto. Eu acho que isso é redimir. E como se faz isso? Bom, estudando, né? Tem gente que acha que não, vou começar a orar agora, só orar pela educação, Deus transforma, que o Paulo Freire não seja mais lido na escola. Não, posso até orar isso, né? Mas eu preciso pelo menos ler o Paulo Freire, preciso entender como o Paulo Freire pensava, e preciso, por que não construir então um paradigma cristão de pensamento que vai redimir aquela área? Acho que esse é um desafio. Quem fez isso? Tem alguém que fez isso? Preciso começar a pensar, alguém precisa articular isso, né? Eu acho que então sentar, ter uma comunidade cristã que vai pensar um paradigma cristão para a educação é fundamental. Só que, de novo, um paradigma cristão para a educação em qualquer área não é chegar lá e dizer, ter o mesmo, eu creio no sujeito autônomo que no final diz em nome de Jesus amém. Não tem nada, isso continua sendo o reino dos homens. Precisa ter uma lógica de vida que vai expressar a vontade de Deus. Claro, cada área vai construir isso de uma maneira diferente. É o exemplo, a analogia que se usa com o mundo das artes. Tem muita gente que acha que fazer arte cristã é escrever Jesus no quadro, né? Não, não é isso. Não é isso. Fazer arte cristã é expressar a lógica da vontade de Deus criacional para o mundo. E essa vontade criacional se expressa, por exemplo, na beleza da vida, natureza, né? Ou das relações humanas, da expressão humana, da dignidade humana, enfim. Tem várias maneiras de expressar isso. Então, desenvolver, por exemplo, na educação, algo que vai fazer com que a dignidade humana floresça, é refletir os valores do reino de Deus. Sem necessariamente falar do nome de Jesus, por exemplo, mas o nome de Jesus está lá sendo glorificado. Porque ele é o criador da dignidade humana. Então isso vai glorificar ele, certamente. Mas é um desafio, isso leva tempo, é construção de pensamento, é diálogo, é vida, é ministério, né? Acho que é construção. Eu creio que nem as escolas que se dizem cristãs ou tem uma denominação, elas também não conseguem trabalhar assim desta forma. Tem que ir pelas beiradas, tem que ir devagar. É bem complicado trabalhar assim. A exigência pela educação ela é pautada por aquilo que o mercado exige. Tanto que no transcorrer dos séculos mais recentes, a educação ela foi se afastando de uma formação humanística para uma formação tecnicista. Então, se a gente pensa, Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Hoje você tem um mercado que pergunta, né, para as instituições, ou dita para as instituições, nós queremos um profissional que atenda a isso que o mercado quer. O resto não nos interessa. Você reduz tudo a essa lógica de mercado.
convivido com isso bem de perto. Dentro disso tem o poder, né? Porque é de interesse, né, do governante de que, né, esse indivíduo também não tenha capacidade maior de influenciar, de buscar que esse individualismo seja trabalhado de forma diferente, que ele seja mais cooperador, né? Porque ele precisa de um cara que esteja disposto a atender a vontade dele, mas ao mesmo tempo que ele seja um pouco de, né, ele tem que ter uma ignorância, ele tem que estar, ao mesmo tempo, ele tem que estar com vontade de trabalhar, ou seja, acho que tem coisas que o poder faz questão de que permaneça assim, né? Certamente. E assim... A gente vive, teoricamente, numa democracia, mas democracia, no meu ponto de vista, ela não acontece, né, aqui no Brasil. Pelo contrário, a gente tem um governo que, na minha opinião, ele está tentando transformar a sociedade como um todo a pensar de uma forma que beneficia ele, né? Não uma questão mais coletiva, porque hoje, sei lá, tenho a impressão de que ele vai atendendo algumas coisas assim que é bonito no discurso, mas na prática não acontece. E aí o pessoal Claro, acho que sim. Assim, tem uma... O Andrew Fellows, nessa palestra que ele dá, que é uma adaptação que eu fiz aqui, né, da modernidade como subversão da modernidade, ele apresenta essa lógica e ele é até pessimista, porque ele diz, olha, eu não creio que a gente vai conseguir chegar no ponto de criar um novo paradigma à altura de uma modernidade, por exemplo, transformar toda uma civilização. É como se a comunidade cristã precisasse oferecer assim pontos de luz, assim, para a pessoa se dar conta de que, olha, tem uma outra lógica de viver. Assim, a comunidade cristã precisa subverter a modernidade em alguns pontos. Claro, a gente vai batalhar para o reino de Deus avançar, né? Ele está avançando, ele avança a cada dia, né? A redenção de todas as coisas está acontecendo, mas a gente não pode ter ilusão de as coisas de fato estão ruins. A lógica do poder de fato domina as relações da sociedade, de fato domina. Só que a questão é, não será assim entre vós. Eu acho que a gente precisa focar mais nisso, a gente precisa saber que está de fato ruim, as relações de poder, de dominação, de exploração do trabalho, do lucro, da pessoa que é manipulada, que é feita para técnica mesmo, né? Isso aí. Mas o que a gente pode fazer então? Se a gente contemplar esse cenário monstruoso, a gente vai entrar em desespero e vai ficar cínico. Vai achar que de fato, bom, é isso aí mesmo, né? Então o Andrew Fellows propõe, ele diz, olha, eu creio que, por exemplo, experiências de comunidade, elas, quando uma pessoa está nessa lógica da modernidade, da técnica, do merecimento, do poder, da crise de identidade, e ela entra numa comunidade, passa a viver numa comunidade durante um tempo, ela leva um choque. Porque ela começa a experienciar o quê? Coisa que ela não experiencia aí fora, ela não experiencia graça numa sociedade tecnicista. Não experiencia amor, doação. E o próprio Cristo fala, né? Olha, vocês serão conhecidos não é pelo poder, pela eloquência de vocês, mas pelo quê? Pelo amor. Eu acho que esse é um ponto, né? Então a gente precisa aprender a conviver junto de novo, a se aceitar, a viver nessa lógica, responder essa graça, porque eu acho que isso é uma maneira de subverter a lógica moderna. Porque se o cara lá no trabalho dele, ele é explorado, ele é só aceito se ele faz a coisa boa, na igreja não pode ser assim, na comunidade cristã não vai ser assim. Porque Cristo nos aceitou não é porque a gente fez uma coisa muito boa e por isso ele nos dá um salário bom, não. Pelo contrário, ele nos aceitou quando a gente estava imundo no pecado e nos regenerou. Por isso a gente aceita esse ferido também. E eu acho que a pessoa, quando ela começa a ver que ela tem essa experiência de graça, essa experiência de graça transforma ela. E de algum modo vai refletir como ela vai tratar talvez o empregado dela ou o patrão vai ver uma diferença e a coisa vai indo assim. Mas a gente não pode abandonar a esperança de que sim, a graça de fato transforma e de fato ela atua, talvez não na escala que a gente deseja, mas o reino de Deus sim está avançando, sim está subvertendo o reino das trevas, né? Acho que esse é um ponto. A lógica do mercado também tem afetado muito a nossa relação com o tempo, né? Impressionante, porque o mercado nos puxa cada vez mais, então nos tira
tira o momento de viver em comunidade. Aí o que tem que fazer? A gente tem que viver em comunidade no ambiente de trabalho. Né? E aí tu tem que ser a graça ali, tu tem que ser naquele local, mas não para as pessoas com quem tu vive em comunidade, porque para aquelas ali tu não tem mais tempo. Tá? Então é só uma constatação assim, Sim, ó, que talvez seja um cuidado, um retorno que se deva ter. Porque nos é exigido muito, né? Quem está no mercado. Eu ia fazer um comentário justamente nesse sentido de que quando a gente fala vida em comunidade, na comunidade cristã, não é só, pelo menos segundo eu entendo, segundo eu entendi direito da palestra, não é só no lugar onde a gente se reúne como igreja para celebrar, mas também no trabalho. Quando a gente vive em comunidade cristã, eu sou cristão e me relaciono com alguém, eu estou em comunidade com alguém. Então, essa comunidade é cristã porque eu sou cristão. Então, a minha forma de me relacionar com alguém no trabalho, eu concordo contigo que hoje o mercado absorve muito tempo nosso, então a gente deixa de viver na comunidade cristã tradicional. E isso também tem que ser revisto, com certeza, a gente tem que aprender a dosar isso. Mas, ainda quando isso for equilibrado, eu consigo ter tempo para a igreja e também tem tempo no trabalho. O tempo no trabalho também é tempo em comunidade. Então, acho que também na família, também na relação com amigos, também com... Mas é o que eu falo, nem precisa ser lá dentro da comunidade, mas aquelas pessoas com quem tu participa na congregação, mas que estão no teu meio próximo, num outro dia, numa festa, num aniversário, numa questão de doença, simplesmente para ir lá e tomar um chimarrão, a gente não tem mais tempo, né? Para viver, mesmo que não seja lá no local da igreja, mas com essas pessoas. Né? Então, realmente, a comunidade tem que ser mais a comunidade onde se fica mais tempo. Interessante, quando o Andrew Fells, por exemplo, pensa em comunidade, ele fala diretamente do Labrie. E para ele, por exemplo, o Labrie é a radicalização dessa ideia. Ele diz, olha, o Labrie justamente é para ser um ponto radical de saída do mundo mesmo. A gente se afasta do mundo, é a lógica do mosteiro, dos pais da igreja, que iam para o deserto mesmo. Tem muita gente que repudia isso. É claro, e o Labrie é para todo mundo vai morar então na fazenda, vai morar no interior? Não. A gente vai continuar o nosso trabalho, vai continuar. Mas precisa ter coisas como o Labrie, que o cara, eu preciso ter um lugar que eu saia de fato. Eu vou sair, eu vou parar de trabalhar, eu vou passar um tempo afastado, vou passar um ano lá no meio do pessoal que mora numa comunidade e que tem um ritmo de vida que o pessoal estuda de manhã e trabalha de tarde e caminha e toma chá no intervalo do trabalho e do estudo. Porque isso é uma experiência de choque. Porque a pessoa está maluca e ela vai para o Labrie, por exemplo, ela demora uns dias fica até mal, né? Porque, corta a televisão, corta a internet, né? Tu tá lá assim, só convivendo com as pessoas o tempo inteiro. E é uma super dose de vida em comunidade, afastada do mundo. Então, assim, o slogan, por exemplo, o Fellows fala muito disso aqui, fora do mundo para o mundo. Precisa ser um ponto assim, é um ponto de luz fora da gaiola de ferro, que é a modernidade. Então o sujeito vai lá, tem uma experiência de graça muito forte, uma experiência de vida em comunidade, assim, que subverte a ideia do que é a vida, e ele volta para essa gaiola de ferro que é a modernidade. Não tem como escapar dela. E a gente não escapa dela. Agora, como, enquanto igreja cristã, a gente pode fazer isso? Eu acho que, para começar, a gente tem que incentivar nossas igrejas e ajudar nossas igrejas a terem experiências comunitárias. Porque a gente pode ter uma igreja que é moderna e pós-moderna. Que é a ideia da igreja de massa. Né? Por exemplo, a igreja pode ter milhares de membros? Pode, mas ela tem que ter mecanismos que facilitem a comunhão. Uma coisa que uma reunião em casa, um pequeno grupo, uma célula. Agora, se a igreja tem... Eu não consigo ter comunhão com 2.000 pessoas, é impossível, isso não é uma experiência de comunhão. Então a lógica da igreja hoje principal no Brasil, a evangélica, é de massa, é conseguir um templo enorme, cabe 5.000 pessoas. Bom, isso não é comunhão. Então se a igreja não conseguir gerar essa possibilidade de as pessoas conviverem de fato, bom, a gente já está subvertendo a ideia do que é a caminhada cristã. Mas eu acho que o ponto também, Gugu, acho que é isso, levar a lógica dessa comunidade para outras esferas, sem dúvida. Acho que ela é possível porque eu estarei em comunidade com esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então eu consigo ganhar esse pedaço, porque eu não estou sozinha quando eu sou cristã. Então se eu for comunidade sempre estando dentro da lógica Pai, Filho e Espírito Santo e eu como um filho a mais, o quarto elemento dessa comunidade, eu vou conseguir levar ela.
aonde eu estiver. Sem dúvida. Graça é uma questão de religião. Que no fundo essa é a minha fonte. Assim, eu não estou gerando, de novo, não é uma técnica, vamos na hora de viver em comunidade, né? Pode gerar uma técnica de novo. Não. O fundamento dessa vida que eu tenho em mim, é a própria Trindade, é o próprio amor de Deus que é infinito, que não acaba. É por isso que eu posso voltar lá sempre beber de novo, ser alimentado e continuar amando, né? Não é porque eu tenho uma capacidade de amar tremenda, né? Mas é porque eu me alimento desse amor que é fonte, que é o meu combustível de fato, né? Gente, alguma outra questão? A gente depois vai passar para umas comidas, uns chás, cafés. Algum outro ponto a ser colocado? Então acho que para finalizar, assim, a ideia do Labri é essa, né? É abrir esses momentos de espaço para a gente refletir sobre temas relevantes, que façam sentido, que a gente tenha espaço para debater isso também, né? Que essa também semente continue no nosso pensamento, no nosso coração, para que a gente consiga refletir sobre essas coisas, porque são coisas que estão acontecendo agora, né? A gente precisa tem muitas pessoas vivendo essa condição, pós-moderna e moderna. Então, enfim, gente, então acho que é isso. Acho que agora a gente tem um tempo também de comer. Comunidade. Comunidade, exatamente. Vivência prática, né?